TV Búzios Podcast. Eu sou Elcio Ribeiro e hoje temos a honra de receber o professor Jovenito Tavares, diretor da Espinha Educacional. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Um abraço grande a todos que estiverem assistindo. Nos fala aí um pouco da sua trajetória, como é que é essa trajetória na educação. Então, nós começamos lá atrás, né? 1974. Estamos completando 50 anos de trajetória. Nós vamos, inclusive, fazer um documentário agora no mês de março, né? Lançamento do documentário de 50 anos. De Jovenito Tavares. Da minha trajetória na educação. São 50 anos de muito trabalho, 50 anos de aprendizado, de descobertas, né, de trabalho, de muita coisa que a gente fez, muitas coisas que a gente construiu. E eu posso, em rápidas palavras, falar um pouquinho do que a gente viveu e está vivendo até hoje, né? 1974, em outubro de 74, eu cheguei na escola pela primeira vez para ser auxiliar de serviços gerais. Faxineiro de uma grande escola no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, e ali eu plantei meu pé e não tirei mais o pé da escola. Então, vivi nesta escola durante muitos anos, foram 27 anos só nessa escola. Olha só. E eu cheguei auxiliar de serviços gerais, faxineiro, e saí diretor em 97. Eu saí diretor dessa escola. Essa unidade ou era uma escola matriz? Era uma escola, quando lá cheguei, era uma escola com 4 salas de aula, 2 banheiros e uma sala de diretor. Apenas isso. Olha só. De chão batido, uma quadra descoberta. E lá nós construímos, eu e todos que estavam lá. Em qual bairro de Caxias? Duque de Caxias, no centro. No centro. No alto do morro, na rua Travessa Aurélio Chaves, perto da Nilo Peçanha, que é a rua principal da cidade. Sim. Então, ali... Hoje temos até uma faculdade ali, naquele perímetro ali, né? Unigran Rio ali. Unigran Rio, exatamente. Então lá construímos muita coisa. Estudei lá nessa escola, construí lá o futuro, aprendi muito com o meu grande amigo, o meu grande mestre, Benilton Carlos Bezerra, que foi o meu grande farol para eu entender de educação. Foi com aquele homem, né? Um inspirador e um instrutor e um mestre. E um visionário, porque ele viu em mim a capacidade de construir e de prosseguir com a obra dele. Pronto. Aí você pegou numa coisa, me permita aí um adendo, que é a escola identificar talento. Acho que eu sinto essa carência, sabe? Os talentos estão passando pela escola meio que despercebidos, sabe? Então, se o talento não for usado, né? Você chega como auxiliar de serviços gerais, né? Quem olhasse assim e dizia, esse cara tá veio aqui só para pegar na vassoura mesmo, né? É verdade. Alguém, né? Um soberbo, um que não verdade. tem essa visão, que não tem essa sensibilidade, não percebe que sempre há uma aptidão, sempre há um toque assim, peraí, uma palavra, né? Verdade. Que se fala. Você percebe isso, que há essa necessidade, como aconteceu contigo, né? De a escola identificar o talento? Essa necessidade existe, sim. E aí eu aprendi isso, percebi isso e aprendi isso. E hoje eu identifico talentos entre os funcionários e entre os alunos. Muito legal. A gente tem o espetacular na escola, que é o espetáculo do aluno, o espaço que o aluno tem para demonstrar a sua aptidão, sua capacidade, a sua arte, o seu talento, né? Sim. E o funcionário hoje, os funcionários da Espinha Educacional chegam
e a gente vai despertando neles e percebendo neles quais são as capacidades e as peculiaridades que eles podem desenvolver e mudar de função para uma função melhor, etc. Né? Então, isso a gente faz. Né? Então, lá em 74, quando eu comecei, eu me alfabetizei nesta escola, eu fiz um fundamental, eu fiz um médio. E tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 17. 17. E lá eu fiz tudo isso, sabe? Trabalhei, estudei, morava na escola, porque eu morava num quartinho lá da escola. Olha, né? Só. Eu tomava conta da escola à noite, porque eu morava lá, dormia lá, então acabava tomando conta da escola, né? E uma curiosidade, como é que foi chegar lá na escola? Foi a convite? Como é que foi essa chegada? Isso aí é uma outra história que eu vou contar um dia, é muito grande, mas eu posso dar uma pincelada. Dá um spoilerzinho aí pra gente. É verdade. Na verdade, eu cheguei a essa escola porque o dono, né, o diretor, o professor Benilton, eu um dia encontrei-o na rua, passando mal, e o levei para o pronto-socorro, para o hospital. Ali foi o nosso encontro e ali que tudo começou. Tudo começou com uma boa ação. Com uma boa ação. Quando ele teve alta, ele me procurou e me achou. Um sinal de gratidão. E disse que tinha uma surpresa para mim e me deu, então, um emprego. Me levou para a escola e lá eu desenvolvi muita coisa, aprendi muita coisa e criei ali uma amizade, uma relação que era de pai para filho, de mestre para discípulo, sabe? Pois sim. E ali eu me desenvolvi e ele era um grande conselheiro, me dizia sempre o que eu tinha que fazer, né? Então, disse assim, você tem aptidão para um monte de coisa, mas eu acho que você precisava fazer letras. Olha. E aí, porque ele era professor de língua portuguesa e inglês, né? Então ele me levou a fazer letras e eu fiz letras orientado por ele, depois eu fiz pedagogia também orientado por ele. E depois eu fui fazer o mestrado também orientado por ele. Olha. E dizendo que eu deveria fazer assim e tal. Eu fui seguindo esses passos, né? Agora, uma coisa interessante, né, que a gente observa aí, que é a obediência, né? Não é só o mestre, o olheiro identificar o talento, né? Mas o talento também ter a sensibilidade, né? De caramba, esse negócio aí é bom, vai me levar para um bom caminho. E enxergar junto e obedecer, né? Eu acho que um grande dilema também que a gente encontra na sociedade é a desobediência. Né? Eu percebi que ele tinha uma visão sobre o futuro, sobre o meu futuro. Eu percebi que ele tinha uma visão sobre o meu futuro. Eu percebi que ele estava enxergando lá na frente algo que depois eu fui ver de fato. Sim. Quando ele faleceu, pediu à família para me deixar dirigindo a escola. Olha só. E eu me tornei diretor da escola, né? Então, e ele dizia nas palavras dele, ninguém conhece mais a escola do que o Jovinho. Jovinho foi um apelido que ele me colocou carinhosamente, né? Sim, sim. E eu passei a dirigir a escola e dirigi até 99, 2000, o ano 2000, quando a família resolveu, então, vender a escola, etc. Né? Então, e já tinha quantos alunos nessa ocasião? Eu não me lembro exatamente quantos, mas o número cresceu assustadoramente. Com certeza, de quando eu cheguei, tinha 10 vezes mais. Do momento em que eu deixei a escola, né? Sim. Então, ali, eu construí a minha vida de educação ali. Me tornei professor ali, pedagogo, fiz mestrado, doutorado e alcei voo para outros espaços depois que a escola foi vendida. Então, a família desistiu do negócio, foi embora para outros lugares, né? E eu também já estava construindo a minha vida em outras esferas, né? E aí construí a minha vida dando aulas, dirigindo escolas, até chegar na nossa região aqui em 2000. Qual foi a primeira escola que você deu aula? Aqui na região? Após essa transição
Eu dei aula no João Combá, lá mesmo em Caxias, no Santa Helena, no Colégio Estadual Duque de Caxias, Ana Maria Gomes, Castelo Branco e tantos outros. Foi adquirindo experiências, Sim, experiências. Fui, E o que te motivou a vir para a região dos Lagos? Então, em 2000, eu trabalhava na Rede Ateneu. Eu era coordenador da Rede Ateneu, do Colégio Ateneu em Jardim América. E naquela época o Rio começou a ter muito sinal de violência. Já comecei a perceber que estava meio difícil transitar de um lado para outro e entrar em alguns locais. E eu estava com filhos na faixa dos 10 anos, 11 anos, 12 anos, e eu fiquei pensando que como é que meus filhos cresceriam num ambiente desse, difícil, né? Então, eu comecei a viajar por alguns outros lugares, fui a Angra dos Reis, vim a São Pedro da Aldeia, vim a Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, procurando um lugar que eu me adaptasse, que tivesse emprego e que eu pudesse viver. E aí cheguei a Rio das Ostras, que é onde eu moro. E em Rio das Ostras eu percebi que próximo dali tinha Macaé, uma cidade que estava bombando com o advento do petróleo, e eu percebi que ali tinha um emprego, em Macaé tinha emprego, e em Rio das Ostras podia morar. E aí foi isso que fiz. Aluguei uma casa em Rio das Ostras e fui morar em Rio das Ostras e trabalhar em Macaé. E aí a minha primeira escola lá aqui na região foi o Colégio Castelo de Macaé, Instituto Nossa Senhora da Glória, de Macaé, das Irmãs, foi o primeiro lugar. E aí eu tenho uma gratidão a Júlio Boldrini, a Aline Campos, né, que foram as pessoas que me levaram para lá, para esse lugar, para essa escola. E lá os meus filhos puderam estudar e eu pude trabalhar, passei a ganhar um salário melhor do que eu ganhava no Rio de Janeiro. E ali fui reconstruindo num novo lugar. Sim. Ainda trabalhando no Rio, indo uma vez por semana para o Rio de Janeiro. Olha. Trabalhava lá às sextas-feiras, saía de madrugada e voltava no sábado de manhã. E aí fui trocando aos poucos o Rio de Janeiro por esse lugar maravilhoso que a gente tem aqui, que é a nossa região dos lagos, o Norte Fluminense, né? Sim. Lá em Macaé, né, eu tenho lá uma filha e um genro. E eu conversando com eles há uns dias atrás e falando, né, que a gente estava com essa conexão com a SPIN, professor Jovenito. Ela falou, ele foi meu professor. É mesmo? O David, que hoje é procurador na prefeitura lá, e a Amanda Santoro. David Santoro. Santoro, claro, a família Santoro. Muito bom, conheço. Sim, lembro perfeitamente deles. Pois é. Foram meus alunos, exatamente. Não sei se foi na Estácio ou no Castelo, mas foi um dos dois lugares. Eu acho, eu não sei também, eu não perguntei esse detalhe, eles só disseram que tinham sido, foi muito rápido. Sim, Santoro. Mas não sei se foi na Estácio, me parece que foi na Estácio. Um dos dois. Um dos dois. Eu tenho uma folha corrida de trabalho em Macaé muito grande, muito boa. Né? Eu tenho muitas boas lembranças aí de muitos bons alunos. Sim. Em Macaé. Médicos, dentistas, advogados, Sim. procuradores. Tem um monte aí. Isso me orgulha bastante. Sem dúvida. Que bacana. E como é que nasce a SPIN? Então, a SPIN nasce no momento em que eu aposento. Quando eu percebi que estava na hora de parar, né, já tinha o tempo de serviço necessário, eu comecei a pensar como é que eu ia parar de trabalhar em plena saúde, em pleno vigor físico, com tanto conhecimento acumulado. Como é que eu ia parar diante disso? E aí eu falei, pensei, eu vou abrir um curso de idiomas, porque eu sou professor de inglês. E aí resolvi abrir um curso de idiomas em Unamar, em Tamoios. O shopping Unapark estava em fase de obra, fim de obra, né? Estava terminando as instalações e eu resolvi alugar uma salinha. O meu amigo Luiz Henrique
sugeriu, ele era corretor, sugeriu uma salinha no segundo andar. E eu fui lá e aluguei. Aluguei uma salinha e eu era o faxineiro, o recepcionista e o professor. E ali eu recomecei. Sim. Mas muito rapidamente cresceu demais a história e eu estava envolvido novamente com a educação. E aí Sim. os pais, por conta do trabalho que a gente desenvolveu no curso de inglês, os pais perguntavam se eu não podia abrir uma escola de ensino regular, fundamental, médio, infantil, porque havia uma carência desse segmento. E eu pensei bem e resolvi começar uma nova história. Desafio, né? Desafio. E aí eu comecei, aluguei uma casa, e essa casa eu fui fazendo ampliações lá, uma coisa e outra a mais, e acabou virando um prédio, pedi autorização na Secretaria de Educação para funcionar, fomos autorizados e a escola nasceu a SPIN Educacional, nesse bairro, nesse lugar. Unamar. E é importante lembrar que, por quê, né? Que nome é esse, né? De onde tirou isso? Sim, eu já ia, então você já está adiantando, né? Qual o significado da sigla SPIN? SPIN. Na verdade, não é uma sigla, é uma palavra. SPIN é uma palavra. E se a gente, por exemplo, remeter esse significado à academia, por exemplo, tem o spinner, aqueles aparelhos, né, que dão um giro. Sim. E spin é exatamente isso. Spin quer dizer giro. Então eu me coloquei no seguinte significado: giro. Eu vou dar um giro na minha vida de novo e vou dar um giro na vida de cada criança que chegar na escola. Um giro positivo, um giro de 360 graus. Ele vai chegar zero, ele vai chegar uma criança, né, ávida de aprender, e eu vou levá-lo à universidade pública, vou levá-lo às Forças Armadas, vou levá-lo ao curso de medicina, vou levá-lo ao sonho das famílias. Esse era o giro. A minha pretensão de giro é essa pretensão que eu tenho e que eu estou fazendo há muitos, nesses 9 anos de SPIN, foi 2015, fizemos 9 anos agora. Nesses 9 anos nós levamos muitos alunos a grandes patamares da vida, levamos muitos alunos a grandes resultados, a alcançar grandes momentos, grandes espaços de destaque na vida nacional. Nós aqui no Portal Brim, TV Búzios, nós temos essa direção, né, de sermos uma instituição de uma agenda positiva. E dentro desse positivismo, né, do nosso prezado amigo e visionário José Gonzaga de Souza, levar essa agenda positiva, né? Porque a gente não fala nada que seja negativo, o acidente que matou não sei quantos, o assaltante que roubou e matou. A gente procura fugir desses assuntos, fugir desses assuntos. Não acrescentam nada. Mas esses assuntos acabam sendo aqueles que dão mais audiência. Como é que é? Qual é o segredo para manter esse padrão de uma agenda positiva, de um giro positivo e enxergar que lá na frente esse discurso ele vai ser entendido? E, na verdade, assim, a minha vida em si, ela é uma vida de visão positiva. Se o dia, por exemplo, eu vejo as pessoas reclamarem quando chove. Nossa, que chuva torrencial, essa chuva, não sei o quê. Mas quando faz um dia lindo, um sol bonito, ninguém fala. Você não vê as pessoas comentando que o dia está lindo, que o sol está maravilhoso, que dia maravilhoso, que dia lindo, claro, azul. Ninguém fala isso. Mas no dia que chove e enche tudo,
Todo mundo reclama, comenta, etc. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo o seguinte: eu dou asas àquilo que é positivo, eu falo daquilo que é importante, eu falo daquilo que é bom. Aquilo que é ruim, eu deixo para lá, sabe? E eu costumo dizer assim: vamos acender o farol e apagar a lanterna, apagar a luz de ré, sabe? Acender o farol, olhar para frente, olhar para o que a gente tem que fazer, olhar para o que a gente vai precisar construir, e não o que a gente deixou de construir, ou o que a gente perdeu. Perdeu, já foi, não tem como recuperar mais. Você deu ré, perdeu tempo, sabe? Olha para frente, olha, acende o farol alto, né? De preferência não um farol alto numa estrada reta. E aí você vai olhar para frente, você vai perceber o quanto você pode ainda construir. E o que você tem para construir. Então, é nesse discurso que eu sempre fico olhando e falando para as pessoas, né? E para os alunos especialmente. Tem que olhar para frente e ver o que você pode fazer, o que você tem para construir para melhorar a sua vida de hoje. E não olhar como você foi, pode até olhar de onde você veio e agradecer pelo resultado que hoje você tem. Mas não ficar olhando para trás e lamentar. Escravo, né? Escravo daquilo que foi o erro que eu cometi no passado, que eu fiz. Não, isso, o passado já foi. Você não muda nada. Você não muda o passado. Você muda o futuro, porque o presente você está construindo. Aí você muda o futuro. Né? Então, se eu fui isso, eu fui aquilo, né? Então, não importa. Eu fui menino de rua, mas eu não vou ficar preso à minha vida de menino de rua. Eu tenho que olhar para trás e falar: nossa, que bom, muito obrigado. Né? Eu avancei tanto, cheguei aqui, mas eu quero ir mais. Né? Esse é o perfil de um vencedor, de alguém que está querendo buscar resultado. O sistema não te aprisionou, né? Porque o sistema ele é meio, né? Ele é oprimido, né? Ele oprime, né? Exato. E se você não disser eu quero liberdade, eu vou e avançar, realmente ele consegue te conter, né? É verdade. Agora, você tem uma percepção, né, e um discurso da sua escola que tem uma característica de inovação e alta performance. Eu gosto desse alta performance. A gente teve a Olimpíada de Paris agora e a gente viu a alta performance em ação, né? É verdade. E a gente está avançando, né? Como é que é? Em que momento você chegou? Essa minha trajetória tem que chegar na alta performance. Na verdade, eu já passei por muitas escolas, eu já passei por muitos sistemas de ensino, muitos estabelecimentos, muitas instituições. Ao longo da minha vida, eu já passei por mais de 30 instituições de ensino. Já dirigi várias delas, fui professor em várias delas. E eu aprendi que a boa escola não é aquela escola que dá jeitinho, que quebra o galho, que dá pontinho e que te ajuda a passar, sabe? Essa não é a boa escola. Sim. A boa escola é aquela que te desafia e que te coloca para sofrer estudando. Porque quando você faz isso, esse exercício, você cresce, você sai da mesmice e sai do igualitário, sabe? Você alça um novo voo e anda um degrau a mais. Então, esse nosso perfil de inovação e alta performance é exatamente empurrando o aluno para buscar melhores horizontes. Aquela mesmice, aquela normalidade, qualquer instituição pode oferecer. Nós não. Nós oferecemos segurança, disciplina, inovação e alta performance. Isso, a gente não abre mão disso, sabe? Porque sem disciplina não é possível aprender num ambiente indisciplinado. Não é possível você ouvir, você discutir, você comentar, interagir num ambiente indisciplinado. Também não é possível você aprender se ninguém te desafia. Se você chega a um patamar X e não há desafio além daquele ali, você se acomoda. Então, é preciso desafiar. Então, essa alta performance vem
desse desafio que a gente lança o tempo todo. E eu estou buscando sempre melhorar o sistema de ensino. Melhorar o sistema de ensino. Então, cada vez a gente vai para um sistema, não está bom, qualquer coisa parecida, a gente troca 2 anos, mais ou menos 3 anos, a gente troca o sistema de ensino para oferecer uma dificuldade ainda maior, porque quanto maior a dificuldade, mais forte você fica, quando você acaba vencendo essa dificuldade. Entendi. Esse é o nosso perfil. E como essa integração do professor com o aluno para passar essa alta performance e o aluno absorver isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma amiga que ela é coordenadora de projetos especiais aqui da Secretaria de Educação. E ela tem a sua filha estudando lá na sua escola, e ela tem assim uma satisfação muito grande, né, quando fala de SPIN. Então isso me intrigou, né? Sabe, como que uma professora de alto gabarito, né, porque ela ministra um curso de história de Búzios e região, que é extraordinário. E ela fala dessa performance, dessa inovação, e ela está hiper satisfeita. E a gente até sonhou com a possibilidade de trazer uma unidade da SPIN aqui para Búzios, né? Como é que é essa integração, né? O que fazer para que o professor, que segundo Viviane Mosé, diz que o primeiro aluno é o professor, né? Porque ele precisa entender e conhecer os seus alunos. Então, ele tem que chegar lá como aluno, né? Para poder conhecer os seus alunos, com quem que ele está lidando. E aí sim ele vai poder exercer a função de professor. Como é que é a sua performance em relação ao seu grupo? Sim. Então, professor é aquele que ensina, mas de repente aprende, né? Então, antes de tudo, ele tem que aprender. Essa tônica, né? essa dinâmica, ela é uma dinâmica que existe lá na escola, e isso, a gente trabalha isso o tempo todo, e o professor tem que ser desafiado também na disciplina dele. Eu preciso também ter um material que o desafie, que não seja assim, eu posso ir para a sala de aula e nem abrir o material, porque eu já sei o que está lá dentro, como é que está e tal. Eu tenho que desafiá-lo. O material precisa ser um material que também o desafie, que o faça estudar, que o faça buscar a resolução de alguma questão da disciplina dele que ele esteja, né? Você falando aí dessa professora, eu já sei quem é. Ela chegou lá com uma questão, né? E eu disse, traz sua filha para cá. Eu tenho certeza aqui que ela vai ser muito feliz, ela vai ser desafiada e vai gostar do desafio e vai amar esse lugar. Eu não tenho dúvida disso. Foi ela e o esposo lá, conversamos num sábado, inclusive, de manhã, que a escola nem estava aberta, mas a gente marcou, conversou e foi maravilhoso. E eu tenho vários alunos daqui da Rasa. Tem vários alunos da Rasa que estudam lá. Eu acho que são 10 ou 12. Olha só. Que resolveram ir para lá porque a Rasa é próximo de Unamar, é mais fácil chegar na Rasa. De Unamar para a Rasa é mais fácil do que da Rasa para o centro de Búzios, por exemplo. Sim, né? É verdade. Não tem trânsito, Sim. etc. Então, vários alunos da Rasa estão lá. Eu já tenho até falado para eles para criarem um transporte solidário para que possam ir todos juntos, Sim. uma única vez, né? Sim, e aí sim. os pais já ficam mais à vontade, etc. Né? Criar essa solidariedade entre eles e estamos construindo isso, né? Mas então essa relação se dá nessa busca da alta performance do professor estudando também para garantir o melhor conteúdo. Treinamento constante. O melhor conteúdo. Por exemplo, eu fiz agora recentemente para a escola inteira, os funcionários todos, né? No mês de julho passado, eu ofereci um curso de primeiros socorros da Lei Lucas, porque hoje, nos lugares que aglomeram muitas pessoas, é obrigatório, né,
que haja um profissional treinado da Lei Lucas. Eu falei, por que eu não treino todo mundo de uma vez, né? Então, treinei a escola inteira da Lei Lucas para, então, facilitar a vida daqueles que, por acaso, tivessem um acidente, um engasgo ou coisa parecida. Então, a SPIN está preparada para qualquer emergência, qualquer situação emergencial que possa ocorrer, né? Então, isso é a busca dessa auto-performance. Essa é a busca da auto-performance. Como é que o senhor está vendo a educação no Brasil hoje, né? Nos últimos dias, vou emendar numa segunda possível pergunta, nos últimos dias nós vimos e ouvimos notícias da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está sucateada, não tem luz, não foi pago luz, não tem água, tem uma dívida de aproximadamente 200 milhões de reais acumulados. Isso reflete a educação no Brasil, a educação pública? E como fazer para trazer essa mesma alta performance, esse mesmo movimento de inovação para a educação pública? Ou ela vai privatizar? Como é que é? Na verdade, a educação pública já vem sendo sucateada há muitos anos no Brasil, né? Então, não só... Já começou, na verdade, pelas escolas de ensino fundamental, e se alastrou pelas escolas de ensino médio, e estamos chegando a esse mesmo sucateamento nas universidades, que eram referência no Brasil. Pois é. O FRJ, a universidade pública mais antiga do Brasil, a primeira universidade pública brasileira. Está entre as 3 da América Latina, né, mais importantes. Sim, sim. E ela está perdendo o poder de fogo, sabe? Essa referência, né? O aluno hoje entra na universidade pública para fazer um curso de 4 anos, ele faz em 8, porque a quantidade de greves, a quantidade de aulas perdidas, faz esticar o tempo de aula, né? Isso é a irresponsabilidade dos governantes, sucessivos governantes. Eu não vou dizer atual governante, mas sucessivos. Sim, sim. Uma dívida desse tamanho, ela vem de muitos anos, né? Sim. Ela vem empurrando aí muitos anos. E quando eu digo governantes, eu não estou falando do presidente da República, eu estou falando dos deputados federais, dos senadores, estou falando do reitor, eu estou falando dos centros acadêmicos, né, que são os responsáveis para cuidar dessa educação. Enquanto as pessoas não se conscientizarem no sentido de que é público, mas não é gratuito, é público porque a gente já pagou antecipadamente. Sim, os impostos muito pelo contrário, isso. O custo é alto, né? Para ter uma dívida de 200 milhões. É porque tem dinheiro para pagar, né? Exatamente. Deveria ter, pelo menos. Esse dinheiro entrou nos cofres das universidades. Esse dinheiro está aí no governo federal, nos governos estaduais, mas os governantes são irresponsáveis a ponto de deixar a situação nesse ponto. Isso é um problema administrativo que precisa ser cuidado. Dentro de uma agenda positiva, o que fazer para que... Como se pode, né? Vamos lá dizer que a SPIN ela pode ser um modelo, né, de performance e inovação. Né? Não só para o ensino privado, porque ela tem essa acessibilidade, né, até em termos de custo, né, porque até na avaliação dessa amiga, a gente tem aqui escolas que têm até uma metodologia interessante, mas é caríssimo, né? Sim. Então, quer dizer, a pessoa com uma renda familiar limitada, modesta, não tem condição de arcar com altas, né? Então, quer dizer, aí acaba que uma pequena elite privilegiada é que tem acesso a uma metodologia mais bem elaborada, né, de alta performance, quando deveria ser de todos, né? Sim. Uma competitividade normal. O que fazer para trazer essa referência de influência e resgatar? Acho que eu estou inspirado, né? E a SPIN, vamos dizer assim, que foi junto com o Fernando, né? Você e o Fernando Shoa, que trouxe para cá, e eu, essa semana, eu disse, caramba, eu tenho hoje uma causa. Eu não tinha uma causa, educação, sabe? Educação. Porque, e ela até fazia, né, porque eu dou aula de xadrez e tudo, mas
não tinha visto ainda como causa, né? Porque teve aqui um rapaz que foi eleito vereador trabalhando a causa animal. E ele foi num evento que eu estive na semana passada, e ele falou no evento, nessa festa de Vitória, da causa animal, e que eu achei que naquele momento não cabia, mas ele falou que o que levou ele ali, o que, né, foi a causa animal. Sim. Eu falei, caramba, então eu tenho uma causa. Todo mundo tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa. Tem. Eu tenho uma causa, eu tenho uma causa. A educação é uma causa. É uma causa. E como é que a gente vai desbravar isso para que essa mesma disciplina, essa doutrina alcance, né, essa performance de que outros países aí já fazem, que são bem-sucedidos. Embora nós sejamos um país continental, mas né, nós temos dinheiro para isso, nós somos um país celeiro do mundo. Então a gente pode fazer com que a educação realmente seja referência, né? Sim. Como é que a gente pode fazer? São muitas as sugestões que eu posso dar, né? Mas eu acho que a principal delas é investir no profissional de educação. Okay. E a liderança dessas instituições, FJ, UF e tantas outras instituições, e até escolas mesmo regulares de ensino fundamental e médio, infantil, etc., precisa investir no professor de carreira, profissional de carreira. Quem tem que conduzir essa instituição é o profissional de carreira. E não trazer alguém indicado politicamente ou fazer demagogicamente uma eleição que não reflete, às vezes, a vontade da população, né? Mas é o professor de carreira. Porque o professor de carreira, aquele que está ali há muitos anos na instituição, ele ama o que está fazendo e ama aquela instituição. Ele quer o melhor para ela. Tem que investir nesse cara, nessa professora, nesse professor. Pronto. É isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Principal, né? Tem outras coisas, mas sim. Principalmente mas se você pega nesse... Que é a cabeça. Né? É a cabeça, né? Então, ele é que se disponibilizou por vocação ou por habilidade, eu quero ser professor, né? Sim. Então, ele tem a responsabilidade de fazer com que isso cresça. Mas se olha muito para a questão salarial, essa coisa toda e tal, você vê isso como um obstáculo? Não vejo como problema, porque isso é uma conquista, né? O professor já ganhou muito pior. Eu estou chegando aos 50 anos de profissão e eu já ganhei muito mal, né? Como professor. Sim. E o professor ganha mal hoje? Ainda ganha muito mal, né? Deveria ser, e aí todo mundo diz isso, a profissão mais valorizada. Sim. Mas eu acho que o mais importante é o respeito pela profissão, que todos precisavam ter. O respeito pela profissão. As famílias precisavam, e precisam até hoje, eu acho que tem que crescer isso, entender que o professor é um parceiro, que o professor é um amigo do aluno e da família na condução da educação desses alunos, desses jovens. O que a gente perdeu, na verdade, é muito pior do que o salário ruim. A gente perdeu a referência de autoridade na escola, de professor na escola. E aquele que é rigoroso, disciplinador, acaba sendo odiado. Entendi. Eu vejo isso, tenho visto com muita frequência. Sim. Professores sendo atacados nas escolas públicas. E acaba que a autoestima dele também... porque ele é um ser humano, né? Lógico. Ele é um ser humano, ele tem sentimentos, né? Ele tem emoções, né? Então, a gente tem visto, às vezes, que esse conflito emocional, comportamental, acaba gerando nele, né, o desânimo, o desestímulo, e ele não procura, porque quanto mais conhecimento se tem, maior valor se tem. Não é isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, se o professor ele busca, né, não me formei, mas pós-graduei, fiz mestrado, fiz doutorado. É um investimento que ele fez na carreira. Então, né? Quanto mais ele investe na carreira dele, maior a possibilidade dele valorizar. Né? E de ser valorizado. Agora está aí aprovada, né, uma lei que é um avanço.
a proibição dos celulares nas escolas. Sim. Eu aplaudi demasiadamente essa atitude, porque eu faço isso há 9 anos. Proíbo na escola o celular. Já faço isso há 9 anos. Tá vendo? E ninguém sabia, né? Não. Olha aí. Ninguém sabia. E hoje está lá aprovado. E eu bati o tempo todo, o aluno que usa celular indevidamente na sala de aula, eu tenho dado advertência, vinha dando advertência já há algum tempo, orientando o professor a não deixar usar. Quem usar pode tomar o celular, punir com advertência. E agora está aí para referendar e para comprovar o que eu vinha falando, o que eu vinha fazendo. Está aí a lei. Uma inovação. Está aí a lei, é uma inovação. Uma inovação que você fez há 9 anos e que hoje virou lei, né? Olha só. Virou lei. Né? Virou lei. Como é que foi isso, né? E agora é nacional. Sim, porque já havia uma lei estadual, uma lei municipal, mas ninguém respeitava muito, né? Agora é uma lei federal, aprovada pelo Congresso Nacional, por unanimidade. Então já é alguma coisa que de fato incomoda. É um avanço. Está incomodando o Brasil inteiro. Sim, e acaba sendo um avanço também. Né? Porque a gente estava disputando espaço com o Instagram, com o celular dentro da sala de aula, que não é o momento disso. O moleque tá vendo lá a resolução de uma equação de segundo grau e, junto com aquilo, ele está olhando lá um Instagram, respondendo lá um WhatsApp do amigo, da amiga, de alguém que está em casa, etc. Está na rua, marcando alguma coisa. Isso era... Confundindo o cérebro. Meu Deus, era confundindo o cérebro. Como é que ele vai aprender, né? Como é que ele vai focar, como é que ele vai... Então agora a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa, que é a Lei Federal de Proibição. Né? Então quem não tinha ferramenta para fazer essa proibição, vai fazer agora. Eu já vinha fazendo há muito tempo. Eu sinalizei isso há muito tempo. Né? A mesma coisa eu sinalizei também, pode um outro momento a gente conversar sobre isso, o novo ensino médio. Foi um outro problema. Novo ensino médio, lá no governo Temer, lançou-se esse novo ensino médio. Eu discordei completamente, porque tirou as disciplinas de educação geral, reduziu a carga horária de educação geral. E eu pensei, gente, como é que reduz a educação geral se o Enem não mudou? E aí o aluno vai ter menos atividade de educação geral do que o Enem vai obrigar, vai exigir dele. Então, ele vai sair em desvantagem. As escolas que não obedecerem isso terão muito mais condição, mais poder de fogo do que as escolas que vão obedecer. E aí as escolas estaduais e muitas outras escolas que não tinham essa visão muito mais clara, obedeceram isso, empurraram nos alunos um tal de itinerário formativo e reduziram a educação geral. Ou seja, caiu a nota de quase todas no Enem e em tantos outros mecanismos aí de aferição de notas pelo Brasil afora. Nós já estamos chegando aqui no... Nós estamos chegando já aí no final do nosso tempo, mas eu queria aproveitar para falar um pouquinho dos parceiros, né? E nós temos aí a APP Treinamentos, tem algumas instituições, você também, né, já esteve lá com a Estácio e tudo, mas esses cursos profissionalizantes da APP Treinamentos. Hoje, né? Nós estamos hoje com uma plataforma gigante, muito bem abastada. Fizemos agora um convênio com a APP Treinamentos e com outras instituições. E hoje a gente oferece mais de 1.000 cursos de qualificação profissional, cursos de curta duração, de rápida duração, de média duração e de longa duração. Cursos de 1.000 horas, mas também tem curso de 400 horas, 180, 80, 40, 20. Cursos com alta empregabilidade no mercado. Né? Então, hoje, a gente tem até EJA, Educação de Jovens e Adultos, rápido, em 4 meses. Você faz o fundamental e faz o médio em 4 meses de estudos. Né? Você termina a sua vida escolar em 4 meses, se quiser.
Sim. Então, e ainda pode aproveitar e seguir, né? Porque tem graduação, tem técnico, pós-técnico, etc. Então, tem outros cursos técnicos, tem mecânica industrial, que é altamente exigido na Petrobras. Então, tem aí no mercado do petróleo vários cursos que a gente está oferecendo e que pode ser uma grande chave, uma grande porta de entrada no mercado de trabalho muito rapidamente. Hoje aqui na TV Búzios, né, nossa dependência aqui são aproximadamente 10 mil metros quadrados que o Dr. Gonzaga disponibilizou para que a gente faça o campus universitário PEBRIM, né, que seria um lugar, um centro de difusão de conhecimento e aprendizagem. E como é que a SPIN pode estar contribuindo para que nós também aqui, nesse início de jornada, né, na nossa bandeira educacional agora, na nossa causa educacional na TV Búzios, né, possa avançar também para a inovação e a alta performance? Então, a SPIN pode oferecer uma consultoria gratuita de orientação para construção, organização e criação desse campus universitário. A SPIN é parceira daqui da TV Búzios, parceira de todos vocês, e a gente está à disposição. Estamos aqui pertinho, rapidamente a gente chega aqui. Maravilha. E pode ajudar em tudo. Professor Jovenito, muito obrigado, muito bom esse nosso papo. A hora passa e a gente não percebe. Um assunto de grande relevância e eu acredito que a gente pode, né, daí fazer outras matérias. Eu mesmo gostaria de fazer uma externa e ir lá registrar, né, num dia de aula que eu gostaria de... Eu tenho acompanhado lá no seu Insta, né, as crianças se divertindo, piscina, tem tudo dentro da escola, né? Tudo, então ela não quer sair nem para a escola, não quer nem ir para... Não quer nem ir embora. Não quer ir embora. É acolhedora. Eu imagino. Então eu gostaria de registrar isso junto com o Emanuel ali, a gente ir registrar pessoalmente e lá a gente até, né, aproveitar alguma coisa que não foi dita aqui e a gente falar lá, pegar até algum depoimento, né, do aluno do mês, né, aquele que foi melhor premiado, que teve a melhor nota, o professor que teve, né, mais paciência, enfim, criar algumas coisas, já que nós somos uma TV, né? E Sim. A gente precisa criar esse conteúdo positivo, sabe? E massificar isso, né? E quem sabe, eu também vejo, não sei se é o seu desejo, mas que a SPIN, com essa metodologia diferenciada, pode vir a se tornar uma franquia, né? E levar essa metodologia a outros lugares. E como a gente tem, vamos dizer, como diz o Gonzaga, 90 janelas, 90 afiliadas, eu imagino que em cada cidade que a gente tem, né, uma janela dessa, uma afiliada, que a gente possa contribuir e, se pudesse levar essa metodologia SPIN junto com outras instituições, né, de sérias e de relevância do Brasil, e a gente contribuir para que o Brasil, além de ser o celeiro do mundo, ser também o celeiro da educação, porque a educação cabe em tudo, né? Para ser médico tem que ir para a escola, para ser advogado tem que ir para a escola. Todo mundo tem que passar lá. Não tem jeito, né? Então, quer dizer, que realmente a gente levante a cabeça, os olhos, né? E identifique os talentos, porque o Brasil é uma cidade, ou é um país de talento, não só de futebol, do esporte, agora, sim. Né, a ginástica rítmica. Quem poderia dizer que nós teremos Rebeca Andrade para ser campeã mundial né, quando eram as romenas, as russas que mandavam, e hoje é uma brasileirinha, né? Exatamente. E ainda da cor, né? Que Exatamente. também aqui a gente vê isso, né? Poder estar aqui, a gente está indo aí para o dia 20, que é o dia da consciência negra, né? Não que eu me sinta discriminado por conta da cor da pele, mas é um fator que, infelizmente, a sociedade ainda vê assim. Então, a gente ter, né, esses exemplos, o seu exemplo, é muito gratificante. Então, eu fico muito feliz de tê-lo recebido aqui e volte mais vezes e vamos
Vamos trabalhar. A SPIN já se transformou na nossa referência. Perfeito. Estamos aí. Eu agradeço bastante também a oportunidade de poder falar um pouco da SPIN, da nossa trajetória. Obrigado pela parceria de sempre e vamos seguir. Valeu. Abraço. Valeu. Obrigado. Abraço.